É muito importante respeitar tanto a convenção quanto as demais leis. Inclusive, a prefeitura exige a convenção. Já o direito condominial, né, ele já reconhece essas famílias multiespécie? Como que a gente explica para um condômino que não é bem assim? Bota aí que a gente não vai mais pagar imposto de renda, que eu moro aqui com vocês. Vê se cola. Diretamente dos estúdios da Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora o Convivendo em Condomínio, porque morar bem é apenas o começo. E para você que já nos segue, não esqueça, curta, comente, compartilhe e nos ajude a divulgar toda essa informação que é feita especialmente e com todo carinho para você. E você que não nos segue, por favor, né? Passa a seguir, é só um clique. E esse programa só é possível com o apoio dos nossos patrocinadores. Repinte, especialista em restauração predial. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, você vai se surpreender. E também temos o nosso patrocinador Ótica Manassés. Eles têm um trabalho incrível dentro dos condomínios. Se você ainda não viu as óticas Manassés, você está precisando de um óculos. Pessoal, este é o segundo bloco do nosso bate-papo maravilhoso com a doutora Isabel. Se você não viu o primeiro, volta lá, assista. A gente conversou sobre grupo de WhatsApp, tá bem interessante. E no programa de hoje agora a gente vai conversar um pouquinho sobre convenções, sobre a legislação que aí comanda o nosso dia a dia. Isabel, condomínio, como a gente sabe, ele reflete o que a sociedade traz. Então, tudo que vai acontecendo na sociedade, então, carro elétrico, pet que virou filho, agora bebê reborn, eu acho que no próximo condomínio vai ter que ter uma creche para bebê reborn. E aí, nós temos aí a convenção, que vai ter que seguir o que a sociedade manda. Passa um pouquinho para o pessoal a importância desse documento, o que é, para que serve. Primeira coisa, a convenção é um documento que regula as normas, regula por quê? São normas condominiais, então ele vai regular tudo que existe dentro do condomínio. Não só a parte física, né, quanto a convivência, a administração, ou seja, ele faz um apanhado geral do condomínio. E para você saber se seu condomínio tem a convenção, é sempre lembrando, na matrícula do imóvel estará lá disposto que no livro 3 tem a convenção do condomínio. Porque tem muito síndico que chega perto de mim assim, meu condomínio não tem convenção. Eu falo assim, todo condomínio tem convenção. Desde que foi registrado, sim, tem. Inclusive, a prefeitura exige a convenção. E se você entrar na justiça, alguma ação que corra na justiça, você precisa da convenção. O juiz, ele não vai nunca nem abrir assim a sua ação para verificar se você não colocou a convenção no condomínio. Então, o tanto que ela é importante, tanto na esfera interna quanto na esfera externa. O Renato começou, né, o bloco aqui, a gente falando sobre essas novas tendências, né, ou não sei se tendência seria bem a palavra, mas esse novo modelo de tudo, né, de consumo, de família, de uma série de situações. Isabel, você acredita que o direito hoje, o direito condominial, né, ele já reconhece essas famílias multiespécie? Sim, porque hoje em dia, você vai comprar um imóvel, geralmente fala assim, ó, tem pet care, tem área para para tosagem, atendimento veterinário. Então, hoje o diferencial do condomínio está voltado muito para família multiespécie, ou seja, aquela família que abarca seres humanos e não humanos, né? Que a gente chama hoje de seres sim-sente. Ou seja, são animais que têm sentimentos, que têm aspectos biológicos, psicológicos, olha que interessante, até o psicológico do animal hoje em dia é válido, é validado pela lei. Inclusive, saiu um decreto aqui de São Paulo, no dia 5 de maio, validando que é uma questão pública, né? A questão dos pets da família multiespécie. Por quê? É uma forma de carinho, de agregar emoções e de compartilhamento. Então, os animais passaram a conviver conosco e passou a ser também um ser
da família. Por isso, família multiespécie. É muito comum a gente escutar os condôminos falando, não, porque a Assembleia é soberana, o que falar aqui está válido. Como que a gente explica para um condômino que não é bem assim? Olha, o condômino ele tem que saber o seguinte: para a Assembleia ser tão soberana assim, ela tem que respeitar todo o regramento, inclusive que está dentro da convenção. Então, não adianta a Assembleia ser soberana se ela for inválida, se ela teve um edital inválido, se a Assembleia foi inválida, o quórum que era exigido não foi cumprido, a presidência da Assembleia não se comportou de maneira proba, ou seja, de maneira ética, os condôminos não se comportaram de maneira ética, ou a sindicatura também da mesma forma, ou seja, tem que estar tudo alinhado para ela ser tão soberana assim. E mesmo assim vai depender. Eles têm que lembrar que a gente tem uma legislação fora, a gente tem aí a nossa Constituição do Brasil, a gente tem nossas leis estaduais, leis federais, leis municipais, blá, 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 até chegar na convenção. E eu soube um caso isso é engraçadíssimo, temos síndicos e síndicos, tem um que é mais desbocado, e esse mais desbocado, o condômino, porque a Assembleia Soberana falou, vota aí que a gente não vai mais pagar imposto de renda, que eu moro aqui com vocês, vê se cola. Aí falou com o meu boquiaberto, assim, mas não é soberana, a gente não pode falar o que a gente quiser, que não tá válido, tem leis, né? Tem leis sim, e essas leis devem ser respeitadas. E a convenção, a Assembleia, dependendo, ela não pode violar regramentos, principalmente os constitucionais. Então, a Constituição, neste caso, ela é soberana. Eu não posso ter dentro da Assembleia, dentro da Convenção, nada que viole os direitos fundamentais, o direito de propriedade, ou seja, é muito importante respeitar tanto a Convenção quanto as demais leis. Mas, lembrando, dentro do condomínio, a convenção, neste caso, ela é soberana. Só a gente voltando um pouquinho na questão da Assembleia, né, de ser soberano ou não ser soberana, mas no assunto Assembleia em si, de toda a sua trajetória, qual Assembleia que você não esquece? E vou completar, e qual que você gostaria de esquecer? Olha, a que eu não esqueço é uma que estávamos na pandemia, e o edital foi falado, vai ter votação, né, do síndico, da eleição do síndico e tal, e foi pedido que era para descer um morador de cada unidade, né? Só que existia um conchavo entre os conselheiros, e eu falo uma coisa interessante, que o morador, quando ele está há muito tempo no condomínio, ele acha que ele tem uso capião de direitos, né? Uso capião, eu cheguei primeiro, então eu tenho mais direitos que os mais novos. Aí o interessante é que desceu a família multiespécie, né? Desceu, era proibido, mas a família multiespécie foi permitida. Então desceu a esposa, o marido, o cachorro, a filha, desceram os 4, e todo mundo só podia uma de unidade. Mas como a pessoa fazia parte do conselho, foi considerada. Já começou errado, né? Porque se faz parte do conselho, é o primeiro que tem que dar o exemplo. Exemplo, isso mesmo. Aí não, desceu. E, além disso, posteriormente, a pessoa foi tentar participar dessa eleição com a procuração. E nisso, na hora que ela entregou a procuração, ela falou assim, não, é da esposa, tem que ser do dono da unidade. Mas ela é casada. Não, tem que trazer a certidão de casamento. Aí a pessoa ligou para o marido, ele foi na Assembleia e entregou a certidão. Aí, quando foi para entregar, a menina da administradora falou assim, não, tem que ser xerox. Porque sem a procuração não vale. Sem o xerox, a procuração não vale, da certidão de casamento. Aí a moça foi e falou assim, não sabia disso, assim, não. E aí ela teve que... Aí houve ameaça, uma confusão danada. Só sei que foi essa daí que me marcou. Por quê? Primeiro que fizeram um edital, falaram que era uma pessoa por unidade, em plena pandemia, e foi permitido a família dos conselheiros descerem com quem quisesse, até com cachorro, papagaio e tudo mais. E o que me assusta e me deixa muito triste foi a atitude dessa pessoa da administradora. Os moradores e até os síndicos contam muito com o nível técnico, tanto dos advogados quanto das administradoras, para auxiliar nessa gestão.
para conseguir passar a verdade para os moradores. E aí você pega uma administradora de condomínio que tem uma gerente que faz uma coisa tão absurda, tão antiética, tão imoral e ilegal, que a gente começa a falar realmente, não tem só que ter curso para síndico, para morador, tem que ter curso para administradora de condomínio, tem que ter curso para todo mundo, porque é o mercado inteiro que está numa bagunça. Tem que ser refeito do zero. Tem. E eu falo que a administradora, os funcionários, eles não têm conhecimentos de lei. Então, ele precisa, sim, o próprio funcionário ser treinado. Tem que ter um advogado. E o advogado também, fazer esse treinamento interno, porque ele, aliás, o advogado da administradora, nós temos uma outra questão, ele não pode advogar para o condomínio, né? E é outra inflação que a gente vê que ocorre. É raro, mas acontece com frequência. Com frequência. Não no Brasil, é um país parecido, claro, um país quase igual. E o ponto que eu acho importante, eu queria que os condoministas entendessem, é esse. Tem que ter um advogado, porque quando vem ou um síndico falando groselha, ou uma administradora falando abobrinha, o seu advogado vai falar, para, vou pôr ordem nessa bagunça. Estão informando errado. Senhores, é assim que se faz. E aí vocês trocam esse síndico errado e trocam essa administradora horrorosa. E foi isso que aconteceu. Perfeito. A justiça divina aconteceu em algum lugar. Renato, chegamos naquela hora que a gente adora. Não, porque ela vai fugir. Vamos ter... Ela não vai fugir, ela não vai fugir. Eu trouxe um tanto de convenção. Diretor, fecha a porta para ela não sair. Fecha. Isso, trancou. Vamos lá. Agora Isabel, sim. A gente tem um pinga-fogo aqui, tá? Então, a gente vai te fazer uma pergunta e você responde na lata a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Não pode enrolar. Não é, porque não sei o quê. Não, é na lata, tá? Então, é para ser bate-bola, tá? Então, quer começar, Renato? Pode ser, vamos lá. Um grupo de WhatsApp que você silenciaria para sempre. Aquele que não respeita o outro. Um artigo do Código Civil que você reescreveria. Eu reescreveria o 1348, da competência do síndico, alguns incisos. Um hábito que te ajuda a manter o equilíbrio emocional. Assistir vídeo de viagens. Um caso que já te fez repensar na sua carreira. A adoção de criança compulsoriamente pela justiça. Um livro que você sempre recomenda. Eu vou te falar 2. O Justiça, da Adam Sandler, e Free Comics. É um livro excelente para a gente ler. Chama Free Comics. Um direito que ainda não é plenamente reconhecido nos condomínios. O Estatuto do Idoso. Nós estamos, infelizmente, perdendo a mão, a empatia em relação aos idosos. Estamos trocando áreas pets, trocando a área dos idosos por áreas pets. E o último, que não está aqui, uma mensagem para o seu filho. Você continue sendo esse filho maravilhoso, guiando os passos dos seus pais, porque você faz isso muito bem, dando consciência e um olhar diferente para nós. Obrigada, viu, João? João Paulo. Perfeito. E aí a gente já começa a ir para o final da nossa entrevista, né? Foi um bate-papo muito enriquecedor aqui, muito interessante. Falamos sobre condomínios, mas falamos sobre outras coisas. Se você não viu o primeiro bloco desse programa, volta lá, procura, estava sensacional. E eu queria que você desse uma dica para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão conciliação na área condominial. Onde que essa pessoa pode procurar? O que ela pode consumir? Onde que ela pode entender um pouco mais sobre isso? Olha, a primeira coisa que a gente fala dentro da área de mediação é você ter uma linguagem não violenta. Falar de forma que a pessoa entenda, sem agressividade. E outra questão que eu trago, que conciliar, mediar é mais fácil, mais célere do que judicializar. Então, eu trago para vocês a questão da conciliação. Busque conciliar, busque entender as pessoas um pouquinho mais, entender o que cada um está passando dentro do seu espaço, porque essa questão que vocês já até trouxeram nos outros blocos sobre empatia, isso aí é fundamental para quem vive em condomínio. Eu falo que para viver em condomínio e ser pai, você tem que se educar. São duas coisas que são fundamentais na vida.
Educar para ser pai e educar para morar em condomínio. Isabel, aproveitando que a gente está aqui falando no YouTube, uma ferramenta que tem audiências para todo o Brasil, o que você consegue mandar de mensagem, o que você gostaria de mandar de mensagem para síndico morador que está te assistindo e que convive no dia a dia com tanto conflito, com tanto problema, com tanta dificuldade? Qual a mensagem que você passa para esses síndicos moradores? Primeiramente, busque um suporte. Você não gesta sozinho. Você precisa de advogado condominialista, você precisa de um engenheiro condominialista, você precisa de um suporte administrativo, porque hoje o síndico, ele é um síndico profissional, mesmo ele sendo orgânico. Não tem como você gestar o condomínio, infelizmente, sozinho. Não é saudável para você, não é saudável para a comunidade. Além disso, busque conhecimento. Isso que estão te oferecendo aqui é o melhor de tudo. E aí você participe de palestras, participe de eventos, vá atrás das empresas, porque elas têm esse suporte, elas podem garantir que você tenha uma administração mais eficiente. E continue nessa luta, nessa batalha para melhorar o seu universo condominial. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa incrível. Certeza que vocês gostaram, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, Isabel. Muito, muito obrigado. Pessoal, para você que já nos segue, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Para você que ainda não nos segue, poxa, passa a seguir, faz esse favor, fica aí com a gente, dá esse carinho. E esse programa só está sendo possível com o apoio dos nossos patrocinadores. Repinte, são especialistas em restauração predial. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entra lá no site e você vai se surpreender. E também temos o patrocínio da Óticas Manassés. Eles têm um trabalho incrível in loco, lá dentro do condomínio. Se você não viu o trabalho deles ainda, você está precisando de um óculos. Pessoal, foi um prazer tê-los conosco. Lembre-se, quarta-feira que vem, às 9h30. Um beijo no coração de vocês. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.